Graça e paz, amém, irmãos? Graças a Deus por mais um dia na casa do Senhor, mais um dia de pé, mais um dia de vida, né? Graças a Deus. Mais um dia que podemos ter a oportunidade de aprendermos mais da palavra do Senhor e de orar, né? Como falamos ontem ali na EBD, a palavra do Senhor ela é poder, mas ela é ativada através da oração. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, né? Isso vai edificar a nossa fé. E então nós oramos com ousadia, chamando a existência, declarando no nome de Jesus tudo aquilo que o Senhor ele diz em sua palavra, sobre as nossas vidas, sobre a geração que nós vivemos, sobre o tempo que nós vivemos, porque o Senhor tem nos levantado para fazer a diferença, para sermos luz nesse mundo. Amém? Glória a Deus. Mais um pouquinho desta porção de humildade que temos buscado nesses dias, né? Estamos quase aí concluindo, porque o mês também já está quase terminando. Graças a Deus. O versículo que nós temos lido e meditado está em 1 Pedro 5, versículo 5, parte B, que diz assim: cingi-vos todos de humildade, para servirdes uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá graça. Amém? Cingi-vos todos de humildade, para servirdes uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá graça. Amém? É aos humildes que a graça do Senhor se manifesta mais e mais, irmãos. É como nós lembrarmos da nossa conversão, da nossa entrega. Foi ali um ato de humildade, né? Para que a gente pudesse se render aos pés do Senhor e receber a salvação que há nele. E essa humildade, então, ela deve continuar presente em nossas vidas se nós quisermos subir cada vez mais alto em Cristo, né? Em revelação, em entendimento, em posição nele, no chamado que ele tem para cada um de nós. É a humildade que vai nos conduzir a crescer espiritualmente. Falando de uma forma simples, crescer espiritualmente está totalmente ligado à nossa capacidade de sermos humildes. Quanto mais humildes, mais graça receberemos. E quanto mais graça nós recebemos, mais coisa nós realizaremos nesta terra, nessa vida, em nome de Jesus. Porque é só pela graça, irmãos, que nós somos capacitados para cumprir o nosso chamado. Né? O apóstolo Paulo ele falava: pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele só foi apóstolo, só foi levantado, ele só pôde fazer todas as coisas que ele fez no Senhor, né? Toda a obra evangelística, missionária que ele foi capaz de realizar, somente pela graça de Deus. Se não fosse a graça do Senhor na vida dele, ele não seria capaz de fazer. Mesmo porque ele mesmo fala que ele era o pior de todos. E Deus fez um milagre na vida dele. Deus o levantou e mostrou para o mundo inteiro que até mesmo alguém como Paulo poderia ser uma bênção nas mãos do Senhor, poderia viver uma transformação e ser, ao contrário do que ele era antes, né, um destruidor. Ele se tornou nas mãos do Senhor um homem abençoado e um homem abençoador, um servo de Deus, um vaso de honra que fez o bem a tantas vidas, até hoje, né, alcançando a nós aqui nessa geração. E isso o Senhor ele é capaz de fazer na minha vida e na sua vida pela graça. A graça, ela atinge lugares impossíveis. A graça, ela opera milagres. A graça, ela vai além da nossa capacidade. Então nós temos aquilo que Deus confiou a nós, aquilo que nós devemos nos esforçar para fazer, inclusive estudar a palavra, né, se dedicar, orar. Mas, irmãos, a obra de Deus ela só é feita pelo poder de Deus. Porque nós não estamos aqui no mundo enfrentando situações humanas, simplesmente físicas, materiais. Não. Tudo que nós nos dispomos a fazer em nome do Senhor, seja aqui uma ministração da palavra, seja entregar um saco de arroz para alguém, se você falar em nome de Jesus, você tenha certeza que não é apenas uma obra de caridade, mas é uma batalha espiritual. E se você não entender isso, se você não se revestir adequadamente para essa batalha, por mais que você tenha uma boa intenção no teu coração, por mais que você queira fazer o bem para os outros, você está fadado a perder ali a batalha contra o inimigo.
porque ele vai tentar te atingir de outras formas, na tua família, na tua saúde. Então você tem que se revestir, porque é uma batalha espiritual. Em nome de Jesus eu sempre lembro disso, né? Uma lição que eu guardo comigo. Quando lá atrás o Senhor nos chamou ali, aqui na igreja, para fazer uma obra evangelística nas ruas, né? De quartas-feiras, a gente começou ali toda semana, de levar o alimento ali para os moradores de rua. E nós não tínhamos ali um direcionamento, uma liderança, mas foi algo espontâneo que surgiu e que Deus abençoou, o pastor nos abençoou também. E nós não tínhamos experiência, né? E eu lembro que na primeira vez que nós fomos fazer isso, naquela euforia, naquela alegria de querer fazer isso, né? De querer fazer o bem, de querer fazer a caridade, nós fomos ali levar ali a sopa. E nós não oramos, simplesmente preparamos tudo e fomos, saímos com aquela vontade, estamos indo para fazer a vontade de Deus. E aí nós fomos, e no primeiro ou no segundo, eu não lembro, nós fomos entregar ali a sopa, saímos sem orar, irmão, só na boa vontade, né? Separamos tudo e fomos. E aí nós fomos levar ali uma sopa para um morador de rua aqui perto. E nós oferecemos, oi, você gostaria de uma sopa, uma comida? Claro, eu quero. Aí a gente foi ali, separou, quando a gente foi entregar para ele, e nós falamos em nome de Jesus, recebe essa sopa. Da mesma forma que ele pegou a sopa, ele jogou em cima da gente. Assim. Então nós entendemos naquele momento que nós não estávamos ali saindo para uma brincadeira. Que o negócio é sério, irmãos. Muita coisa está em jogo. O inimigo não quer perder nenhuma alma que está aprisionada com ele lá fora. Então, a partir daquele dia, no segundo, né? Todas as vezes nós saíamos aqui orando. Depois nós até nos aprofundamos. A gente chegava uma hora mais cedo e participava da reunião de intercessão. E a gente saía depois da intercessão. Então a gente saía mais revestido ainda. E aí, irmãos, não teve mais sopa na cara. Não teve nada que nos atingiu. Durante anos que a gente trabalhou dessa forma, nada nos atingiu. Nada. Teve ocasiões de pessoas que vieram até para cima de nós, aqui perto também, que a gente estava levando, e a pessoa talvez tenha achado ali que a gente estava invadindo o pedaço dele, era um local ali de drogas, né? E da mesma forma que ele atravessou a rua, todo furioso, como se ele viesse para cima da gente, parecia que tinha um muro de vidro entre a gente e ele, que ele voltou para trás assim, e ele não encostou um dedo na gente, e depois a gente pôde até falar do amor de Deus para ele, e ele mesmo falar ali que ele era filho de um pastor, né? Então, irmãos, nós precisamos entender que a obra de Deus, ela só é feita no poder de Deus. E isso nós precisamos nos render, nos revestir, orar, sabe? Orar mesmo. Eu creio, irmãos, que nós temos vivido um tempo em que nós não temos orado muito, sabe? E quando eu falo oração, não estou falando só daquela oração do quarto fechado, mas da oração de ação de graças. De agradecer, sabe, na mesa, quando você está ali diante de um alimento, da comida, ou quando você acorda, ou quando você dorme. Nós não temos orado muito agradecido ao Senhor. Mas só quem perde essas coisas sabe o quanto isso é precioso e quanto isso tem valor nas nossas vidas. Seja agradecido, em nome de Jesus. Seja agradecido. E falando aqui da humildade, né, dando aqui continuidade àquilo que nós temos falado, ensinado, aprendido, e Deus tem mais ainda para as nossas vidas. Nós falamos, né, sobre, até mesmo nesse versículo que nós lemos de 1 de Pedro 5,5, né, de revestir-se de humildade. E nós falamos aqui que uma das coisas que naquela época era contexto para eles, era que o revestimento ali, né, as palavras que foram utilizadas nos versículos sobre revestir-se, falava muito sobre aquela vestimenta do escravo da época, que tinha um manto branco ali por baixo, com o ombro descoberto, e por cima era colocado então uma roupa, como se fosse uma espécie de avental. E Pedro ele usa essa alegoria para falar sobre como nós devemos nos portar em relação à humildade. É como se você estivesse vestindo um avental mesmo, sabe? O avental do professor, né, que ele utilizava, não sei se usa ainda. Eu estudo ainda hoje, mas é tudo online, então a gente não vê o professor ali, né? Ele não está na sala de aula, está no quarto dele ali, você vê sempre aquela estantezinha atrás, né, do quarto, os livros. Então é o avental de servo, né? Olha, eu estou saindo para servir. Então, espiritualmente falando,
Quando nós falamos sobre a humildade, é a mesma coisa. É você sair de casa com essa perspectiva de que eu estou saindo com o meu avental. O avental da humildade, o avental onde eu vou servir ao mundo hoje. Onde eu estiver, eu vou ser um canal de bênção. No meu trabalho, eu vou além daquilo que é a minha tarefa. Se eu puder ajudar um companheiro, um colega, eu vou ajudar. Se eu precisar parar o meu caminho para ajudar uma pessoa que está necessitada no meio, eu também vou fazer isso. Você começa a entender e enxergar a vida desse âmbito. Que você está aqui para servir, para dar. Começando dentro de casa. Sabe? Quando você acorda e olha ali o seu filho descoberto, com a perninha gelada, você vai lá e cobre ele. Você vai lá e sai de casa, cumprimenta o porteiro do seu prédio, você é gentil. Sabe, irmãos, nós somos levantados pelo Senhor para sermos luz, para sermos uma bênção. E quanto mais nós entendemos isso, mais saudáveis nós seremos, sabia? Quanto mais você entender o que você está aqui para dar, mais saudável você vai ser, porque isso vai fazer bem para a sua vida. Muitas vezes nós estamos maus, irmãos. Às vezes tristes, até depressivos. Porque nós estamos apenas esperando algo de alguém. Porque nós estamos apenas esperando ser alimentados, ser saciados, como posso dizer, nós esperamos ser servidos, saciados, satisfeitos nas nossas vontades, nos nossos desejos. E nem sempre a gente vai ser. A gente cria expectativas e nós somos frustrados. E isso gera desapontamentos, frustrações e até mesmo tristezas, que sendo acumuladas, pode se tornar algo mais sério. Mas quando nós entendemos essa perspectiva mais e mais, de que eu estou levantando, Deus me deu um dia de vida, e a gente fala que tem o passado, tem o futuro e tem o presente. Olha que palavra tão adequada, é o presente que Deus nos dá, é o dia de hoje, para você fazer algo, para fazer algo diferente do habitual, do que o mundo ele acaba nos inclinando, dessa coisa de consumo, de produtos e disso e daquilo. O mundo está sempre nos instigando no nosso ego, no nosso desejo de consumo. Mas na verdade o Senhor está nos levando ao contrário, a sermos aqueles que fornecem, não aqueles que simplesmente consomem, mas aqueles que dão. Em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus, que nós podemos ouvir e aprender sobre isso, porque realmente isso é vida. Isso é vida, isso traz alegria no nosso coração. Quando você se sente útil, quando você é benéfico, e não simplesmente o contrário, esperar e esperar. Isso aí é um caminho que às vezes você vai ser atendido, às vezes não. Então, dependendo do grau que isso aconteça, isso pode fazer muito mal. Então, revestir-se desse avental de humildade, dessa perspectiva baixa de si mesmo, como nós temos falado sempre, é se colocar numa posição abaixo, mas o detalhe da humildade, irmãos, é que isso não é feito por outro, não é imposto por alguém, é feito voluntariamente. Isso é humilhar-se, é fazer isso você mesmo para você mesmo, de forma voluntária, livre. Então, revestir-se desse avental, dessa perspectiva, em relação aos outros, ao impor sobre si essa obrigação de servir a todos, de ter essa disposição, essa mentalidade bem definida no teu coração para com o mundo, é o mesmo que calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, conforme está escrito ali em Efésios 6,15. É sair de casa na expectativa de ser útil e benéfico, preparado para servir, dar algo bom a alguém, desde um simples cumprimento até uma oração de cura, não esperando nada em troca. Fazendo isso, sempre seremos satisfeitos, pois sempre encontraremos oportunidade de fazer o bem. É apenas uma questão de perspectiva e escolha. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus, ele disse isso, Essa é a palavra do Senhor, e Ele conhece tudo. Ele é o autor da vida. É isso. O Senhor, ele está nos falando, irmãos. Certa feita, ele disse às pessoas que estavam à volta dele, as palavras que eu digo são espírito e vida. Quando ele falava ali sobre comer a carne dele, beber o sangue dele, as pessoas achavam que era literal, que Jesus estava falando de canibalismo ali, e na verdade ele estava falando palavras que são espírito e vida. Nós comemos da essência do Senhor, nós comemos da vida de Jesus, para sermos luz,
para sermos bênção e para termos vida em nós mesmos. Quanto mais nós gerarmos vida, irmãos, mais vida é gerada dentro de nós. Quanto mais nós movemos o rio que está dentro de nós, mais ele é movimentado dentro de nós. Então, para a gente dar, para a gente transbordar, para a gente jorrar, esse rio ele passa por nós. Então, se ele ficar parado, água parada, ela morre. Água parada, ela atrai bichos, ela atrai mau cheiro. Mas quando você movimenta, quando você sai de casa com a perspectiva de servir a todos, como foi dito aqui, como foi escrito, anotado aqui, desde um simples cumprimento você vai, talvez ali, alegrar o dia de alguém, mudar a pessoa que saiu talvez de casa ali escorraçada às vezes, xingada, maltratada, e você revela ali o amor de Deus num simples gesto, uma gentileza, sabe, você fazer a diferença. Irmãos, isso é calçar os pés com a preparação do Evangelho. Onde você for, que haja paz. Nós somos pacificadores, não somos encrenqueiros. O mundo quer nos levar a isso e a igreja muitas vezes se perde e se engana indo nessa direção. Nós não somos encrenqueiros e baderneiros. A Bíblia nos chama de pacificadores. E eu estou cansado desse discurso, das pessoas falando que nós temos que fazer algo, que nós temos que fazer algo. Eu olho para a palavra de Deus e não vejo os irmãos agindo na força do braço. Mas eles oravam, eles se uniam, e Deus fazia grandes coisas através deles, sinais, prodígios e maravilhas. Deus enviava anjo para abrir a prisão. Eles não precisavam bater panela na frente da prisão, mas Deus enviava o anjo, e o anjo quebrava, abria tudo, e o servo dele saía. Deus é poderoso para se defender, irmãos. Nós não precisamos defender a Deus, não. Sim, nós temos que viver aquilo que a palavra nos ensina, mas isso começa na nossa vida. Uma vida de oração, uma vida cheia do Espírito. E aí sim o Senhor vai te dar direções. E aí você vai agir em cima daquilo que Ele vai te dizer. E não aquilo que a gente quer fazer e Deus tem que assinar embaixo. Não é assim que funciona, nunca foi assim, não vai ser assim agora também. Nós temos que ser humildes, irmãos. Entender que nós somos pó e cinza. E que se não for a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nós somos apenas mais um na multidão. Mais um grãozinho de areia lá fora. Então não adianta você querer ser igual a todo mundo. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Para sermos cheios da luz da glória dEle. E aonde nós formos, haverá paz. Porque Deus nos fala para nós nos prepararmos, nos calçando com a preparação do Evangelho da paz. Efésios 6:15. Aleluia. Gostaria de estar lendo Atos capítulo 20, versículos 33 a 35, que diz: De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas coisas serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo deixa o exemplo para nós aqui. Trabalhando, é isso. O Senhor nos levantou para trabalhar, para servir aquilo que está na nossa mão, aquilo que Ele concedeu pela graça dEle para nós. Ele repartiu isso para cada um de nós. Então, não pense de si mesmo além do que convém, como diz lá em Romanos 12. Não pense de si mesmo além do que convém, mas sim segundo a medida que Ele repartiu para você. Não vá além disso. Deus não vai estar ali na força dEle te abençoando, te dando vitória. Ele vai te dar a vitória naquilo que Ele te chamou para fazer. Nem uma vírgula a mais. Então, busque no Senhor atentamente, ouça aquilo que Ele tem para a sua vida, para aquilo que Ele separou para você. Isaías 52:7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Aleluia. 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia, irmãos. Essa é a nossa missão, amados. É pregar o Evangelho a toda criatura que Deus colocar diante de nós, diante das oportunidades, é ser testemunha do Senhor com a sua vida, com as suas atitudes semelhantes a Jesus e não semelhantes a homens. Nosso exemplo, nosso referencial é Cristo. E é quando as pessoas ouvirem o Evangelho e crerem é que elas serão transformadas. Não vai ser na base da força, não vai ser na base da lei, mas sim na base da graça e do poder e do amor de Deus, manifesto através da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Foi esse o exemplo que ele nos deixou, né? De fazer a vontade do Pai, irmãos, de se render. Jesus, ele nos dá o exemplo, irmãos, de humildade, de simplesmente se render à vontade de Deus e não fazer a vontade dele. Esse é o diferencial que vai nos marcar. É a mesma coisa que Jesus fez. Se você olhar alguns versículos aqui, você não vai ver aqui alguém relutando, alguém resistindo, mas simplesmente se rendendo à vontade do Pai. Essa foi a marca de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 7 nos conta, até mesmo antes de ele vir ao mundo, o que aconteceu lá nas esferas celestiais, lá nos lugares mais altos. Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 7 nos revela, diz assim, ó: por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com o holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, irmãos, não é sacrifício. Melhor é obedecer do que o sacrificar. O que Deus ele precisava, o que ele queria, não era simplesmente nós fazemos, desobedecemos, saímos dali da lei dele e depois querer compensar fazendo um monte de coisa. Ah, Senhor, olha, eu cometi adultério, mas para compensar isso agora eu vou te dar ofertas. Eu vou matar 50 mil bois aqui para te dar oferta, sacrifício. E não é isso que o Senhor ele quer. Ele quer somente uma coisa, obediência. Foi isso que Jesus fez. Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. É isso. Esse foi o sacrifício, a obediência. João capítulo 4, 34, disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha, irmãos, é isso. A minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor, irmãos. Quantas vezes, quanto tempo nós oramos aí nessas eleições agora? E sabe qual foi a minha oração, irmãos? Por mais que eu tinha minha preferência, Pai, seja feita a tua vontade. Aí as pessoas falam, mas Deus não interfere na vontade do homem. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Deus endurece quem Ele quer e Ele amolece quem Ele quer. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus esteve no controle de Israel quando permitiu que Roma entrasse lá e destruísse tudo. Deus estava no controle quando permitiu que Nabucodonosor entrasse lá e destruísse tudo. Ou não estava no controle? Deus anunciou até os anos do cativeiro, seriam 70 anos. Deus estava no controle de tudo. O povo precisava passar ali por um processo. Porque eu olho para a minha geração e não vejo que estamos avivados, irmãos. Não vejo uma igreja cheia num culto de oração. Não vejo. Será que nós estamos bem? Será que essa é a nossa riqueza? Que haja um governo maravilhoso, economicamente bom, com uma renda per capita alta, e está tudo bem, irmãos? Nós sabemos que não. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas os cristãos que nós temos como exemplo, eles viveram tempos difíceis na época deles. Eles foram até mortos por causa da fé. E nós os temos como heróis hoje. Eles estão na eternidade com Jesus. Então não adianta nós colocarmos o nosso coração e a nossa esperança no governo desse mundo. Isso vai passar, isso vai ruir. Mas os que esperam no Senhor serão como os montes Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como foi ministrado aqui recentemente, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza sempre. E quem te garante que você vai viver no Brasil a vida toda? E se Deus te mandar para um país em guerra? Se Deus te enviar para um país que está em fome? Qual vai ser a sua militância lá? Vai ser derrubar o governo deles também? Vai ser querer tirar a força?
Aquele que fere com a espada será ferido. Glória a Deus. João capítulo 13, 14 e 15, vamos aprender com o mestre. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, irmão, conheça o coração do Pai e trabalhe, sirva, seja aquele que serve, que faz aquilo que está nas tuas mãos, que Deus te confiou para fazer, e você será recompensado por Ele, e será muito bem recompensado. E para a gente concluir, Filipenses capítulo 2, versículos 3 ao 8, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, como que para servir a superiores, disposto a obedecer ordens. Né? Eu coloquei aqui algumas significados, né, de cada a Bíblia comentada aqui. Eu vou até falar então de novo. Nada façais por contenda ou ambição egoísta, ou por vanglória, vaidade, mas por humildade, simplesmente por querer servir como que para servir a superiores, disposto a obedecer ordens. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, inclusive opiniões, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, consideração, ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, o exemplo de Jesus é tudo para nós. Mesmo nesse momento aqui onde nós acabamos de ler que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, aqueles que estavam à volta dele queriam resolver as coisas na força do braço. O que foi que Jesus fez? Basta. O discípulo destruiu, Jesus foi lá e reconstruiu. Ele não veio para destruir, irmãos, ele veio para salvar. E a nossa salvação é na alma, é no espírito. Esse corpo aqui, ó, de uma forma ou de outra, ele vai perecer. Seja com a morte, seja com arrebatamento, ele vai ser transformado, mas vai passar. A nossa salvação é na alma. Então, o que tem que morrer, irmãos? Nesses dias nós temos falado sobre humildade. E ao mesmo tempo que nós falamos sobre humildade, nós vemos realmente aquilo que não pode permanecer nas nossas vidas. E muitas das coisas que nós falamos e fazemos, ainda que tenha uma capa de bondade, uma capa de santidade, o orgulho muitas vezes está por trás. Às vezes você está fazendo uma obra, mas por trás está o orgulho de ser reconhecido. E se isso estiver acontecendo, o que a Bíblia fala? Se não tiver amor, você pode vender todos os seus bens e dar aos pobres. De nada aproveitará. Se tiver ali uma ambiçãozinha por trás, se tiver um interessezinho por trás, não conta nada diante de Deus. Não conta nada o que você faz, sabe? Tirar foto, eu faço. Para quê? É para mostrar? Ou é para Deus, que vê no secreto? Então, muitas das coisas, irmão, nós precisamos rever. E a humildade nos confronta para isso. O que tem que morrer nas nossas vidas? A vanglória, a vaidade, o partidarismo, a autoexaltação, a altivez, a soberba, o orgulho. E como nós temos falado aqui nesses dias, graças a Deus nós podemos nos aprofundar sobre o tema. Nós entendemos que o orgulho, irmão, e a soberba, ela não se manifesta muitas vezes nas grandes coisas, mas nos pequenas, no cotidiano. Quando você tem uma opinião contrariada, quando você quer fazer algo de um jeito, tua esposa quer fazer do outro jeito, quando você quer ir para um lugar e os seus filhos querem ir para outro. O orgulho ele vai ser confrontado ali, ó. E nós temos sempre a oportunidade de deixar ele morrer, esmurrar a nossa carne, ou bater, brigar para que a tua vontade seja prevalecente ali. Mas o Senhor nos chama, irmãos, para nos render. Injustiça, entrega na mão do Senhor. Qualquer coisa que façam contra, ou opinião, querem gritar, entrega na mão do Senhor. Não vai na força do teu braço, não. Deixa Deus resolver a parada para você, e Ele resolve da melhor maneira. Ele é o Deus que faz justiça. Glória a Deus, aleluia.
Então, irmãos, vamos orar, vamos entregar também no altar essas coisas que tem que morrer. Colossenses 3,5 ele diz, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E dentre essas coisas da nossa natureza terrena, estão ali as obras da carne. Partidarismo, vanglória, inveja, porfia, né? Panelinhas, enfim, tantas coisas. Autoexaltação, soberba, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a teimosia. Teimosia, irmãos, tantas vezes a teimosia nos atrapalha tanto. Cabeça dura. Mas em nome de Jesus, que possamos ser como Davi, quando ele ora ali no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E então, irmãos, vocês serão capazes de enfrentar e vencer qualquer situação, qualquer dificuldade que possa surgir na tua época, porque você vai estar firmado nas promessas do Senhor, vai estar debaixo das asas do Senhor, e você vai poder falar até mesmo como falaram aqueles do passado. Olha, ô rei, nós não vamos se prostrar diante da tua estátua. Nós vamos para lá, nós vamos para a fornalha. E se o Senhor quiser, Ele nos livra. E se Ele não quiser, Ele nos livra e nós vamos para o céu. Glória a Deus. Nossa esperança não está aqui nesse mundo, irmão. Nós somos apenas peregrinos, estrangeiros. Nossa pátria celestial é muito mais elevada do que isso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. E ao mesmo tempo vamos expulsar da nossa vida. Vamos pedir para o Senhor tirar de nós, do nosso coração, essas coisas que nós falamos aqui. Altivez, soberba, ego, vaidade, teimosia. Isso só nos atrapalha, irmãos. Isso só nos atrapalha, só nos afasta do propósito de Deus, nos afasta das pessoas que nos amam e atrai aquilo que é ruim. Em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Pai, graças nós te damos pela rica oportunidade que nós temos de aprender na Tua Palavra a verdade, a sabedoria, aquilo que nos traz vida verdadeiramente, Pai. Não apenas um momento de alegria, um momento de euforia, mas uma vida sólida, uma vida bem-aventurada, feliz. Porque esta receita, ela não vem do homem, mas ela vem do Senhor, Pai. É o Senhor que nos tem instruído na palavra, que tem nos conduzido. Mesmo na nossa geração, Pai, a Tua palavra não muda. E a nossa geração tem sido uma geração rebelde, Pai. Uma geração que quer resolver as coisas na força do braço. Uma geração, Pai, que não te busca, mas que gasta toda a energia para atravessar mundos, para fazer as coisas na base da força, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, eu creio pela Tua palavra que a nossa força vem do Senhor. E a nossa força está na nossa capacidade de nos render, de nos humilhar e de entender que nós somos apenas pó e cinza. E que se não for a graça do Senhor sobre as nossas vidas, nós não faríamos nada. Porque a Tua própria palavra diz, sem Ti nada podemos fazer. Aleluia. Então, Pai, no nome de Jesus, nós queremos nessa manhã, Pai, entregar as nossas vidas no Teu altar e nos render diante de Ti, para que o Senhor faça a Tua vontade nas nossas vidas, como o próprio Senhor Jesus nos deu aqui vários exemplos do coração que Ele tinha aqui, Pai, demonstrado nas Suas atitudes, nas Suas palavras, e Ele sempre apontava para o Senhor, para a Tua vontade. Ele nunca apontou para as obras que Ele fazia, mas sim em fazer a Tua vontade, Pai. Ele não se vangloriava com as coisas que Ele realizava, mas simplesmente Ele queria entender qual era a Tua vontade. Ah, Pai, no nome de Jesus, que assim seja o nosso coração, Senhor. Purifica-nos, Pai. Cria em nós um coração puro e um espírito inabalável, que possamos estar firmes no Senhor e ter discernimento, Pai, diante de cada situação, para que a gente possa gastar nossa energia conforme o Teu agrado, Pai, não conforme a gente acha, não conforme o mundo diz para a gente fazer, mas sim, Pai, conhecer qual é a vontade do Senhor, porque essa, inclusive, é uma das orientações que o Senhor nos dá na Tua palavra, para conhecer qual é a vontade do Senhor, para não sermos insensatos, mas entendermos, Pai, qual é a vontade do Senhor, remindo o tempo, porque os dias são maus, o Senhor já anunciou isso, mas na Tua força, Pai, na força do Senhor, nós podemos vencer todos os desafios, como aqueles que viveram pela fé no passado também venceram. Assim nós venceremos pela fé, porque a Tua palavra diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, Pai. Aleluia, Pai, toma as nossas vidas, Senhor. E nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, você que me ouve, você que está aqui, coloque, entrega no altar do Senhor,
Se você se identificou com algo que ainda está com vida em você, que você ainda vê saltando dentro de você a vaidade, a autoexaltação, em nome de Jesus, que essas coisas venham sair agora do teu coração, toda a vaidade, todo o orgulho, toda a soberba, toda a altivez, todo o partidarismo, em nome de Jesus, retire-se do coração de quem está me ouvindo, retire-se do meu coração também, saia, em nome de Jesus, porque nós temos sido ministrados na palavra, e a palavra do Senhor tem nos levado à humildade, a nos colocarmos abaixo, a sermos servos de todos, e isso é vida porque procede da boca de Deus, isso traz vida para nós, traz alegria, traz satisfação de servir, de dar, de sermos luz, de estender a mão, de fazer o bem por onde nós passarmos. Por isso, toda vaidade e egoísmo caiam por terra em nome de Jesus, que o fogo de Deus venha queimar essas coisas velhas e mortas das nossas vidas, essas obras mortas da nossa carne, porque nós queremos viver no Espírito, andar com o Senhor, glorificar o nome de Jesus, fazer como Ele fez, seguir o exemplo dEle nas nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, que caia por terra este orgulho, que insiste em se levantar dentro de nós, nas pequenas coisas da vida, para fazer valer a nossa opinião, para fazer valer a nossa vontade. Caia por terra em nome de Jesus, porque nós aprendemos que a melhor coisa é dar do que receber, é ser como Jesus, que nós nos humilhamos, nós nos colocamos, amado, abaixo dos outros para servir, mas é o Senhor quem nos exalta, é o Senhor quem nos coloca nos lugares que o Senhor tem preparado para cada um de nós, à medida que nos entregamos, que nos rendemos e que mandamos embora todo orgulho, toda altivez das nossas vidas, porque está escrito que Ele, o Senhor, Ele concede graça aos humildes, e pela graça do Senhor nós somos salvos, pela graça do Senhor nós somos capacitados, pela graça do Senhor nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não há barreiras, não há limites, não há gigantes que fiquem de pé diante da graça poderosa do Senhor. E assim, com humildade, Pai, nós queremos receber desta graça. Multiplica a Tua graça sobre nós, Pai. Pai amado, e nos dá vitória na nossa saúde, nas nossas finanças, nos dá vitória no nosso ministério, Pai, no nosso testemunho aqui como cristãos, nos dá vitória nesse dia, Senhor, e em tudo que nós fizermos, Pai. O Senhor seja glorificado e não seja nada para nossa vanglória, Pai, mas seja tudo para a glória do Senhor, que vem em secreto e que nos recompensa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória ao Teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém.